Oi, gente, já estamos ao vivo aqui. Boa noite para vocês todos, todas e todas. É um prazer enorme estar falando com vocês aqui, pelo nosso canal aqui, Resistência e Deboche. Foi um prazer o Lauro e o Lúcio terem me convidado para fazer esse programa, e agora mesmo nós vamos saber aqui do que se trata, né? O que é contrapelo, o que é teoria contrapelo, o que é, como que nós vamos, através da psicologia, das ciências, como que nós vamos trabalhar tudo isso. É a nossa proposta de estar fazendo aqui. Eu sou Catarina Chaves, eu sou terapeuta, sou psicóloga há mais de 40 anos, sou psicóloga neurolinguista, sou hipnoterapeuta, sou coach, embora coach hoje em dia o pessoal faz uma novela com ser coach, mas eu posso garantir para vocês que existe coaches e coach, existe coach com C maiúsculo e coach com C minúsculo. Então, eu queria que vocês fossem colocando o nome de vocês aí, que vocês fossem dizendo para mim da onde que vocês são, como que vocês chegaram aqui, se vocês estão na nossa página, se vocês já curtiram ela. Eu queria fazer um convite também, para além da nossa página, vocês curtirem também, entrarem lá no Instagram, entrarem lá no Twitter, e também nós já temos um canal no... Onde é mesmo, o Lauro? No YouTube, que a gente tem... no YouTube, no Spotify. No Spotify, que eu queria lembrar, no YouTube. Vocês se inscreverem no YouTube, que é muito importante para a gente. Ao mesmo tempo, eu quero fazer um convite também, para que vocês vão também no meu YouTube também, é Catarina Chaves, _. É o Lúcio chegando aí. Lúcio, está chegando. Deixa eu colocar ele aqui. Oi, Lúcio, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Salve, salve, Lúcio. Então, nós acabamos de entrar aqui. Opa, caiu a conexão dele aí. Tá bom, tá entrando e caindo, mas é assim mesmo. Então, eu queria dar boa noite para o Lauro, boa noite para o Lúcio, que já está chegando aí outra vez. E como eu estava falando, eu tenho um canal também, enquanto a gente está entrando aqui, então, enquanto outras pessoas, né, vocês vão compartilhando o nosso canal aqui, vão compartilhando com mais pessoas para eles estarem aqui assistindo esse programa. Lá no meu canal do YouTube, chama Catarina Chaves, _ psicóloga clínica, vocês vão encontrar numa lista, né? Eu tenho uma lista lá de uma playlist que eu vou colocar só sobre psicologia e política, né? Porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, política também se faz em qualquer área, inclusive na psicologia. Eu não concebo uma psicologia sem a gente dar uma atenção especial à política, porque a política, ela está, desde os gregos, né, ela está entranhada na nossa vida. Aliás, eu acho que desde antes, né, meninos? Eu acho que desde... as pessoas não sabiam, mas, de alguma forma, elas já estavam fazendo política, né? Elas já estavam, porque essa base da convivência nossa é a política. E eu queria que vocês dois também, Lauro, Lúcio, que vocês se apresentassem, que vocês dissessem por que vocês me convidaram, como que vocês me convidaram para estar aqui, o que deu na cabeça de vocês que vocês me convidaram para fazer esse programa, que a princípio é uma vez por mês, mas eu já estou vendo que não demora, a gente vai ter que fazer mais vezes, porque já tem algumas coisas aí, sabe, arrumadas para a gente fazer com mais gente. Então, meninos, enquanto a gente vai esperando as pessoas entrando aqui, vamos dizer o que vocês... o que aconteceu com vocês, o que é o canal de vocês. Eu queria que vocês fizessem isso e se apresentassem. Essa pergunta foi meio capciosa agora, ela está querendo fazer análise com a gente aqui ao vivo. Já captei, já captei. Pois é. Lauro, primeiro. Olha. À vontade. Bom, gente, eu sou o Lauro Rodrigues, né? A gente tá com o canal aí, a página Resistência e Deboche, e tivemos a ideia, então, de fazer, porque assim, há algum tempo a gente tem um grupo que a gente se reuniu, né, do Resistência e Deboche, e que o Lúcio vai falar mais depois, né? E
E aí a gente conversando, né, o Lúcio e eu conversando, surgiu a ideia de fazer a página e poder movimentar através do programa, né, das lives, pelo menos assim um final de semana, né? Que a princípio seria sábado e domingo alternados, né? Mas aí a gente acabou decidindo fazer só aos domingos e surgiu o programa As Ideias. E aí a gente aproveitou o embalo e quis expandir um pouquinho mais essa movimentação do Resistência e Deboche, né? O Mauro travou aí, hein? Quando as Travou. coisas como voltei. Como a gente imagina que deva ser. Então, assim, estamos com a página Resistência e Deboche, o canal no YouTube Resistência e Deboche, no Spotify Resistência e Deboche, no Instagram Resistência e Deboche, no Twitter Resistência e Deboche. Aonde você quiser procurar nós estamos lá. Não é não, Em Lúcio? todos os lugares tem Resistência e Deboche, né, Alan? Ó, realmente, eu acho que, assim, a movimentação está sendo muito boa nesse sentido, né? Mas, realmente, tudo começou, na verdade, bom, primeiro, claro, né? O nome começou por conta realmente de um grupo que eu acabei criando, né? Inicialmente lá, né, nos primeiros dias, né, após aquela tragédia que foi aquela eleição em 2018, e eu me recordo bem que foi assim, né, o papo, né, até para juntar os amigos e mais amigos que, infelizmente, a gente não se conhece pessoalmente ainda, né, cada um mora num canto aqui desse país enorme, né, eu sou de Santo André, Lauro, Brasília, Catarina, Rio de Janeiro, né, então a gente e outros, né, tantos, tem gente de Roraima, tem gente de Santa Catarina, tem tudo mesmo. Eu acho que Isso tem é muito até legal. fora do país também, né? Tem fora do país também. Tem também fora do país. E o interessante é isso, né? Porque assim, ok, né? Quando acabou a eleição, assim, literalmente aqui em casa foi um dia realmente de tristeza. Eu trabalhei durante as eleições, durante né? E aí quando cheguei, né, sabendo, já imaginando o resultado, porque estava realmente, tudo indicava isso, né? Cheguei em casa e nós ficamos acompanhando, né, cada passo do telejornal e tudo mais. E aí quando veio, né, a confirmação daquilo que a gente, infelizmente, né, estava esperando realmente que ocorrer. Não queria, mas estava esperando. Pois é, exatamente. E aí foi uma tristeza muito grande, né? Porque assim, o que acontece? A eleição de 2018 foi um divisor de águas, né? Se a polarização em si aumentou em 2014 com as eleições, né, com a reeleição da Dilma, o discurso de ódio foi num crescente, né? E o ápice disso, na minha opinião, foi ali em 2018, né? E com as rupturas, né? Amigos de infância pararam de ser amigos, e foi aconteceu comigo e com vocês também, com certeza. Familiares, né? Muito próximos, que sempre teve uma relação muito próxima. Então, mas assim, de certa forma, aqui pelo menos nós temos um ao outro. Tem aqui a Marinês e a Giovana, a gente se tem aqui os três, a gente se apoia, né? A gente se apoiou nesse sentido. Mas muita gente não tinha nem isso, né? Muita gente mora realmente no campo inimigo, digamos, né? Não deveria se chamar assim, mas infelizmente né? E foi isso que aconteceu, né? Então criei esse grupo inicialmente com esse momento, com esse intuito, fazer que as pessoas não se sentissem sozinhas, né? Para que não tivesse aí para que houvesse fosse uma espécie de abraço coletivo, digamos, né? E um apoio moral e tudo mais. E é um grupo bem diverso, né? Porque tem muita gente, tem vários tipos de profissão, tem vários tipos de religião, tem gente sem religião e várias correntes políticas também, todos de esquerda, mas, né? Não tem só PT, não tem só PSOL, não tem, né? Tem tudo. Tem gente que não é filiada a partido, como é o meu caso, não sou filiado a partido nenhum, embora eu tenha uma estrela no peito aqui que bate aqui, que não tem jeito. Eu acho que tem até. Eu acho que tinha uma época que tinha até gente de direita, não tinha? De direita em si, não exatamente, mas a gente tem ainda, né? Tem gente do PMDB, mas da ala que se conserva ainda, né? Daquele velho PMDB, talvez, do velho MDB. Ainda tem, a gente tem uma pessoa de Santa Catarina que é filiada ao MDB. Então, assim, tem, né?
mas todos progressistas, né? Então foi esse o objetivo. E aí foi crescendo, né? Tivemos aí algumas, né? Algumas pessoas chegaram, outras foram embora. Falando em ir embora, cadê o Lauro aí? Ele ia embora, o Lauro foi embora. Pois é. Agora mesmo ele volta. Agora mesmo ele volta. E então, assim, alguns chegaram, outros foram embora. Tivemos até algumas invasões, lembra, né? Tivemos que refazer, eu tive que deletar aquele grupo, fazer um outro, porque teve invasão de gente da ABIN, inclusive, que a gente conseguiu detectar e, né, e tudo mais. Então, enfim, uma bobagem também, né? Não sei por que fizeram isso. A gente não tem uma coisa que nós não somos, é ameaça, não no sentido que eles acham, né? Não como eles, né? Mas, enfim, e aí, quando foi em maio deste ano, o Lauro começou a fazer umas lives só ele, sozinho, né? Entrevistando algumas pessoas. E eu fui o primeiro entrevistado dele, olha ele chegando aí. Voltei, gente. Bom, cara, vão ter que botar o Bolsonaro nessa live aí pra ver se ele cai finalmente. Pelo amor de Deus. Então, né, aí eu tava contando aqui, né, nessa parte, Lauro, que aí em maio, quando você começou a ter um projeto de fazer lives, né, você entrevistando algumas pessoas, e eu fui o seu primeiro entrevistado, né, na época. A gente fez uma live sobre arte, ainda toquei algumas músicas ao vivo também. Então foi nesse esquema, né. E aí surgiu, né, porque foram surgindo assuntos, a gente começou a falar, pô, mas isso aí tem que ter feito, a gente podia fazer alguma coisa, um canal, de repente mesmo, né, e fazer uma coisa semanal, de repente incluir mais pessoas, né, e aí foi surgindo, os temas foram surgindo, né, tem muito trabalho, digamos, né, foram surgindo, a gente só foi administrando, e aí a gente teve a ideia de a cada primeiro domingo do mês fazer um programa especial com convidado e tudo mais, e foi quando nós tivemos aí a grata participação da nossa amiga Catarina, né, que por conta disso, desde então, que foi um sucesso, o pessoal gostou muito. Por que não continuar e se aprofundar e ela ter um quadro próprio, né? Aí surgiu esse convite. Por fim, depois de toda a história, né, que eu contei aqui, contamos, e surgiu esse convite. Pois é, eu acho que essa participação, né, vamos dizer, esse grupo que surgiu até no começo para a gente se apoiar, né, para se apoiar que a gente estava desvalido. Tava uma coisa horrorosa. A gente estava desvalido, você ainda falou da sua casa. Nossa, minha casa parecia um velório. Não, aqui também, parecia que tinha morrido alguém. Parecia que... E olha, minha casa é cheia, você sabe como é que a minha casa é cheia. Sim, é verdade. Parecia um velório. Né? Naquele primeiro turno, a gente ainda ficou assim, mais ou menos, daquele negócio, e deu um up no fim das eleições. A gente lutou, né, ainda teve um vira-volta muito interessante, né? Assim, né? E eu acho até que relativamente não foi nem por muito, entendeu? Eu acho que a gente conseguiu um campo bom. Mas, enfim, eu acho que a gente está aqui para isso, exatamente para a gente poder entender isso que aconteceu. Quando vocês me chamaram para fazer esse programa, quando vocês me chamaram para fazer aquele domingo, acho que o meu principal foco como psicóloga foi a gente entender, porque o que acontece, o que eu percebo muitas vezes, é que as pessoas não entendem, mas como é que pode alguém que é homofóbico, que é racista, que é misógino, e outras mulheres apoiarem, gays apoiarem, outras pessoas apoiarem e continuam apoiando algumas pessoas, né? Então, eu acho que essa visão da psicologia, eu acho que explica bem isso, essa ideia minha. Só que a minha ideia, que eu vou colocar aí para frente para vocês, que eu quero colocar para frente, eu vou começar, já que a minha área é psicologia, eu vou começar com essa área da psicologia. O Lúcio caiu, o Lauro caiu outra vez de novo. Esse negócio de vocês terem Lauro e Lúcio, eu fico toda hora confundindo os nomes. Catarina, enquanto o Lauro chega aqui, deixa só, né, alguns comentários aqui de quem chegou, né? Então, a Marisa Dias Santos dando boa noite para todos, né? Nós aqui, boa noite, Marisa. A Rogéria Mello se referindo a você, maravilhosa e com carinha de coraçãozinho, muito bom. É a mãe da minha nora. Ah, que legal, que bacana, né?
E É uma fofa. aqui tá como Resistência e Deboche, eu e boa noite, mas eu acho que é a dona Tânia, mãe do Laura. Eu acho que é ela. A gente Boa traz noite, dona Tânia. a família toda, né? A gente traz a Opa, família inteira. com certeza, com certeza. Boa noite a todas e a todos, então. E a Laura, todos. e a todos. Ô, E Lauro, a todos. muda teu nome. Se você cair de novo, muda teu nome para Bolsonaro, para ver se te cai de novo, para simbolicamente Nem brincando. prever. Deus o livre. Deus me livre desse nome. Que é esse? Então eu vou começar exatamente com a minha área, né, para a gente entrar no assunto, para a gente entrar nisso que a gente está pretendendo fazer. Eu vou começar com uma história, tá? Eu vou começar com uma história para que a gente se posicione, para que a gente entre no clima do que a gente vai fazer. Então, eu queria pedir para vocês, né, vocês todos, incluindo Lauro e Lúcio, eu queria que vocês, de alguma forma, de algum jeito, vocês podem se imaginar num espaço, num lugar que vocês quiserem, que seja agradável para vocês, que vocês gostem de estar. E se vocês quiserem ou não, vocês podem fechar os olhos. Sabe quando a gente fecha o olho, assim, quando a gente está sonhando e entra num espaço diferente, entra num lugar diferente, que até o ritmo da respiração da gente muda. A gente muda como a gente respira, como a gente inspira e expira, e vai ficando cada vez mais tranquilo, e vai ficando cada vez mais envolvido por isso tudo, que a gente pode saber que, de alguma forma, a gente já está mudando tudo que acontece, que, de alguma forma, a gente já está fazendo diferente. E eu quero que vocês imaginassem que, nesse lugar, em algum tempo, um cavaleiro branco, em seu cavalo branco, queria ir para as terras do sul. E ele se dirigiu, então, ao Castelo Real, onde teria a passagem para essa sua viagem às terras do sul. Chegando nesse lugar, onde muitos cavaleiros em seus cavalos entravam e ele junto, ia dar nas margens de um rio. E ali, o rei fazia com que alguns atravessassem o rio para o outro lado da margem. Assim, ele fazia com que eles atravessassem, o que os tornava, aqueles que atravessavam para outra margem, imediatamente cavaleiros azuis em seus cavalos azuis. E ele, o cavaleiro branco em seu cavalo branco, também aguardando a sua vez, foi bloqueado na passagem, na travessia do Rio Azul, e mandado seguir adiante. Mas como? Perguntou ele. Como que eu vou chegar às terras do sul? É só acompanhar o fluxo do rio e chegará lá, disse o rei. E assim, o cavaleiro branco em seu cavalo branco, pegando a estrada pela sua margem do Rio Azul, junto com todos os outros cavaleiros brancos em seus cavalos brancos, e na outra margem, os cavaleiros azuis em seus cavalos azuis. Na saída daquele lugar havia uma placa azul que apontava Terras do Sul e seguiu. Ao longo da estrada, na sua margem do Rio Azul, ele percebia que havia muitos atalhos, bloqueados para ele, e ao longe percebia sombras de cavaleiros em seus cavalos que passavam em outro lugar, em uma outra estrada. Nessa estrada, à margem do Rio Azul, todos iam na mesma direção. A margem dos cavaleiros brancos em seus cavalos brancos era áspera, pedregosa, escarpada. E a margem ali mesmo, do outro lado do Rio Azul, onde iam os cavaleiros azuis em seus cavalos azuis, se estendia um tapete de relva verde e arbusto que davam sombra e frescor. Bem, mas assim chegaram as margens às terras do sul. E assim dizia a tabuleta azul:
bem-vindo às terras do sul. E ele, misturado a outros cavaleiros brancos em seus cavalos brancos, a cavaleiros azuis em seus cavalos azuis, entrando pelos portões, os cavaleiros azuis em seus cavalos azuis eram dirigidos aos castelos. E outros, meio azuis, um quarto de azuis, somente os pés azuis, iam se arranjando em casas, casebres, estábulos pela rua. Alguns cavaleiros brancos que haviam viajado com ele iam se azulando. E ele e outros cavaleiros brancos em seus cavalos brancos, após passarem, como ele, o dia aqui e ali, à noite eram colocados para fora do portão. E a paga pelo seu dia vinha com os restos que eram jogados pelas janelas dos cavaleiros azuis em seus cavalos azuis. O cavaleiro azul, o cavaleiro branco, em seu cavalo branco, foi percebendo que azular-se seria entregar seu cavalo branco aos cavaleiros azuis em seus cavalos azuis. E assim misturar-se de alguma forma, de algum jeito, aos azuis, mas que continuavam impedidos de mergulhar no Rio Azul. Por isso não se azulavam completamente. Após algum tempo, o cavaleiro branco em seu cavalo branco, resistindo a entregar seu cavalo branco e azular-se, faminto e exausto, após um dia de trabalho, deitou-se à beira do Rio Azul e adormeceu. E adormecendo, sonhou. Sonhou que estava em um campo florido de relva fresca e à sua frente, desenhado em uma grande pedra e no centro cravado uma caixa com uma frase. Acordou de supetão. O cavaleiro branco, desperto por seu cavalo branco e confuso, saiu andando desnorteado por não se lembrar da frase escrita na caixa encravada na pedra. Chegava assim ao portão do palácio. E ali o dia começava e cavaleiros brancos em seus cavalos brancos e azuis, em todas as proporções, já entravam e saíam, passando pelos portões. Foi quando o cavaleiro branco em seu cavalo branco viu do lado de fora do portão, bem ao lado, uma mulher com uma banca que oferecia óculos aos passantes. E instintivamente, o cavaleiro branco em seu cavalo branco pegou um óculos e colocou nos olhos. E a visão se clareou. Viu então que os cavaleiros azuis traziam ao pescoço medalhas douradas em diferentes tamanhos, de acordo com a proporção de quanto eram azuis. E os cavaleiros azuis em seus cavalos azuis traziam ao pescoço grandes medalhas douradas. E viu que esta havia sido a senha para atravessar o Rio Azul, apresentar essa medalha. E como em um raio fulminante, se lembrou de onde tinha visto gravado aquele mapa na pedra. E que se quisesse resgatar a frase perdida no sonho, teria que voltar àquele lugar de onde havia partido, refazendo os passos que não somente ele, mas todos os outros cavaleiros brancos em seus cavalos brancos tinham feito, e recolhendo pelo caminho os sinais deixados pela caminhada. Fazendo um caminho de volta, no contrapelo do fluxo da estrada, o cavaleiro branco em seu cavalo branco encontrou, naquele lugar de onde tinha partido, o mapa gravado na pedra. E no centro a caixa, com a frase do seu sonho.
Então, e vocês? Alguma pergunta? Alguma observação? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Lauro, Lúcio? Primeiro, até no que tange mesmo ao psicológico, uma curiosidade mesmo. Assim. Antes de eu perguntar, né, antes de eu confirmar o que é contrapelo, a gente vai falar um pouco. É uma coisa interessante. Toda vez que eu faço algum exercício de mentalização, principalmente quando você fala assim, olha, mentaliza um lugar que você se sente confortável e tudo mais. Sempre eu acabo meio que indo a alguma estrada de terra, sabe, no meio de pasto e escuto, né, geralmente quando tá caindo à tarde. Tem uma coisa engraçada aí. Sempre me senti muito tranquilo nesse cenário imaginário. E aí veio a calhar a coisa do cavaleiro, né, do cavaleiro, né, azul, cavaleiro branco, e indo, né, por uma estrada praticamente semelhante, né? Então, interessante como foi levado para isso, né? Você, Luz, Laura, alguma coisa? Assim, na verdade assim, fazendo um plágio do Lúcio, eu, quando sou transportado, porque eu falo que eu sou transportado para essas realidades, assim, a minha situação é mais a questão cara, é incrível, eu me sinto aos pés de uma cachoeira, sabe, essa coisa toda. Então, quando a história te leva para o rio, eu consegui sentir o rio, né? Assim, foi engraçado, assim. Né? Teve uma hora que eu até olhei assim, eu falei, vixe, porque foi muito real, assim, né? Eu consegui sentir o rio de verdade mesmo. Então, isso tem muito a ver, realmente, com a questão da teoria do contrapelo, né? O que é o que dá o título, né? Eu conheci esse termo há muito pouco tempo, porque eu faço uma pesquisa grande sobre o Guimarães Rosa, que eu sou apaixonada pelo Guimarães Rosa. Aí eu vendo uma live, alguém falou disso, dessa teoria do contrapelo, e eu fui pesquisar para ver o que era. A teoria do contrapelo é uma metáfora que ela foi criada por um pensador que é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ele foi um filósofo alemão, que ele é judeu, e por esses três motivos, porque era filósofo, porque era alemão e porque era judeu, ele foi perseguido porque ele viveu na Segunda... Ele passou as duas guerras, mas ele estava lá no ápice da Segunda Guerra. E ele fugindo, né, num determinado ponto lá, ele era filho de uma família rica, muito rico, o pai dele era banqueiro, a mãe dele era da aristocracia alemã, e ele, por causa dele se envolver até, pelo fato de ser judeu e de se envolver politicamente em dar os pitacos dele lá na época antes, né, praticamente, porque o nazismo, a gente pode... Foi em 1939 que foi estabelecido mesmo que o nazismo começou, mas o Hitler já estava lá na Alemanha antes, né? Ele já estava... Na verdade, isso. Na verdade, a invasão, né? A política de expansão deles, né? Invadindo, realmente foi em 39. Invadiram a Polônia, né? Isso. Foi quando ele invadiu a Polônia. Mas o Hitler realmente tomou posse, né? Deu um golpe, né? Um golpe, assim, naquela, né? Ele foi eleito democraticamente. Né? Pois é, né? Que a gente já sabe como é que é. Mas foi mais ou menos igual uma facada, digamos assim, né? Virou a opinião pública e era um partido nacional-socialista, o partido nazista, no caso, né? Ali em 33, né? Então, realmente, ele viveu ali no... As pessoas falam assim, nossa, socialismo, nazismo, né? Aquelas coisas que a gente... Não, o pior de tudo é você escutar o pessoal falando assim, não, porque o nazismo é de esquerda por isso, né? O próprio Bolsonaro fala, Partido Nacional Socialista Alemão, é de esquerda. Puta, né? Enfim, deixa pra cá, deixa. Então, gente, olha aqui, pode colocar, quer fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, né? A gente vai lendo dúvida, aqui. né? A gente vai lendo, vai respondendo, fala de onde vocês são, certo?
Então, o Walter Benjamin, ele acabou que ele foi para a França, ele fugiu da Alemanha, foi para a França, mas lá na França também ele ficou preso lá, ele acabou... Não era um campo de concentração, não, mas ele ficava preso pelo fato dele ser alemão, as pessoas viam como ameaça. E ele fugiu e estava indo para... A ideia dele era ir para os Estados Unidos, né? Ele ia atravessar a França, a Espanha e Portugal, ia pegar um navio e ia para os Estados Unidos. Só que quando ele chegou na divisa da Espanha com a França, com a França com a Espanha, Isso. pegaram ele, tá? Pegaram o grupo dele inteiro, né? Vamos dizer, a Gestapo pegou junto com a... Estava tendo ocupação já, provavelmente, né? Já estava tendo, porque foi em 1940. Tá, então é. E como ele sabia que ele ia terminar num campo de concentração, ele se suicidou. Né? Ele tinha menos de 50 anos. Aliás, existem algumas dúvidas até hoje. Algumas pessoas, algumas correntes não sabem se ele suicidou ou se ele foi suicidado. Entendeu? Tem algumas dúvidas assim. Mas como ele era uma pessoa que ele não chegava a ser... algumas pessoas acham até que era depressivo, não, mas ele tem alguma coisa que ele era um pensador, então algumas coisas ele ficava mais... óbvio, né? Ele perdeu tudo, a família perdeu tudo, então ele não podia estar numa situação muito confortável dentro daquilo, né? E como pensador, né, observando aquilo tudo que estava acontecendo lá, ali já tinha algum tempo, ele fez uma reflexão que ele pensava o seguinte, que o capitalismo, né, a grande consequência, a grande causa de tudo aquilo que estava acontecendo era o capitalismo, era se a gente fosse comparar com o que nós estamos passando agora, acontece tudo porque as pessoas querem focar em um capitalismo exacerbado, porque as pessoas querem ganhar muito dinheiro, porque alguns grupos querem fazer alguma coisa, então elas não se incomodam de deixar o povo à míngua, né? Então era uma situação muito parecida. Então a grande luta dele foi contra o fascismo. E o que ele acha, né? O que a gente pode pensar junto sobre o que estava acontecendo lá? Quais as implicações do pensamento dele para a nossa realidade agora atual? Como é que a gente pode trazer o pensamento dele para a nossa atualidade agora? O Benjamin, ele critica principalmente duas escritas da história, que ele critica muito os historiadores, tá? Ele fala que a forma como alguns historiadores escreveram e alguns escrevem ainda hoje deu muito essa oportunidade de acontecer o que aconteceu naquela época e aonde que eu acho que tem um paralelo muito forte com o que está acontecendo agora. Ele ainda, por exemplo, ele trazia, né, dois tipos principais de onde os historiadores pisaram na bola, né, onde que ele paralisa a nossa luta e a nossa resistência contra o fascismo. Aquilo que eu não consigo... Eu lembro que quando a gente estava lá, a gente pensava assim, lá no começo, em 2018, mesmo em 2016, a gente pensava, mas o que eu fiz? O que nós fizemos que não deu certo? Que aconteceu alguma coisa que isso tudo terminou aonde está terminando, né? E uma coisa que eu quero colocar também, que quando eu estou falando aqui de historiador, eu não sou historiadora, eu sou psicóloga. Eu sou uma psicóloga que estuda, que lê sobre filosofia, que lê sobre história, que lê algumas coisas que são importantes, porque eu acho que, principalmente dentro da área humana, tem algumas ciências, por isso que no título eu coloquei psicologia, ciências e cidadania, porque eu acho que elas se interceptam, né? Eu acho que acaba que elas fazem elas se misturam um pouco. Então, quando você se interessa por vários campos, por exemplo, quando eu me interesso pela psicologia, acaba que eu vou cair lá na filosofia também, porque alguns pensamentos da filosofia influenciaram muito o pensamento dos psicólogos.
E eu adoraria fazer nesse canal, inclusive, mais para frente, que algum historiador que estiver vendo aqui o nosso programa, seja agora, o nosso programa vai ficar gravado, seja depois, é uma coisa importante a gente dizer que o programa nosso vai ficar gravado, vai ficar lá no canal do Face, vai ficar lá no canal do YouTube, vai ficar no meu canal do YouTube. Então, algum historiador que tem uma página do Walter Benjamin que eu quero colocar esse programa nosso lá também. E, então, um dos objetivos é trazer outras ciências, para que outras ciências acabem que vamos dizer, que a gente faça um diálogo para ver o que está acontecendo. Então, aonde que ele critica a historiografia, inclusive dos marxistas ortodoxos, que teve uma época que ele se interessou pelo marxismo, ele nunca foi de partido político nenhum, mas aonde que é? Eles acreditavam, inclusive os marxistas, eles acreditavam o seguinte, que o progresso viria de qualquer jeito, que o progresso era uma coisa inerente, que aquilo que estava acontecendo naquela hora, dizemos, antes de 39, aquilo ia ser alguma coisa que era desconfortável, mas que não havia nada que a ação humana dependesse da ação humana para aquilo reverter. Era uma coisa que ia passar, que ia acontecer e que ia passar. Então, eles acreditavam que sempre havia um progresso na história, ela sempre tinha isso aí que ela ia acontecer. Lembra aquela história que eu falei assim, o Bolsonaro vai passar, o Bolsonaro não vai ser eleito, o Bolsonaro isso aí, ele tem pouco, ninguém dá bola para ele, então você vai deixando as coisas acontecerem e aquilo vai se tornando uma bola de neve, né? Ô, Catarina, até sobre isso, né? Até nós chegamos a falar num outro dia, o Laura e eu, numa outra live, não sei se você chegou a assistir, mas, por exemplo, eu acho que também na política, né, o universo político também não assimila ou não, hein? Sabe por quê? Porque a gente falava assim, não vai ter Copa, aí teve Copa, não vai ter golpe, teve golpe, não passaram, né? Ele tá aí, né? O Bolsonaro. Mas você sabe, eu não sei se você sabe disso, o não é dentro da neurolinguística, o não é péssimo, porque nós não processamos o não. Nossa mente não assimila o não, né? Então não assimila, isso, né? Porque ela não simboliza, ela não tem ele não tem uma representatividade, ele não tem uma representação. Porque quando eu falo assim, não pense num elefante roxo de bola amarela. Já pensei. A imagem que você tem é um elefante roxo. Exatamente. O não existe, o não tem uma representação simbólica, ele não tem uma concretude, ele não é concreto. Né? Então, isso acaba que você assimila o seguinte, eu lembro que na época que falaram ele não, eu estava conversando com o André Persa, ele falou, gente, isso não vai dar certo. Pois é. Entendeu? Porque não... Ele não, então ele não, Bolsonaro não. Eu lembro de algumas campanhas políticas que a gente critica muito dentro do nosso meio, que fala assim, não use drogas, naquela do dengue, o mosquito não vai vencer você, o mosquito não vai vencer você. Você projeta ao mesmo tempo, você dá corpo àquilo, então acaba que... Porque você imagina o mosquito e imagina ele vencendo, não tem jeito, né? Pois exatamente. Então, aquilo acontece que você fica impregnado daquilo. Aí, quando é essa questão, por exemplo, dos historiadores acharem que não vai acontecer nada, que alguma coisa... É como se desfizesse. Não, eu vou sempre melhorar, aquilo vai passar. Em 33, o Hitler, parece que o Hitler entrou 33. Na Alemanha, acho que foi em 33, né? Ele assumiu ali como chanceler em 33. Isso mesmo. E o Hitler era um idiota, que nem o coisa. Pois ele era um idiota, todo mundo debochava dele, ridicularizava ele, era uma pessoa que, sabe, não tinha... as pessoas não achavam que ia acontecer alguma coisa. Uma segunda coisa que eles fizeram, né, uma segunda crítica que ele fez aos historiadores, né, a historicidade... eu vou botar um conceito antes para vocês entenderem. O tempo, né, ele pode ser medido, segundo os gregos, ele pode ser medido de 3 formas. Existe um tempo cronológico,
que é o tempo, que é o do rei Cronos, né, que é associado é lá no grego, que é o deus que come os seus filhos, né? A cronologia vem disso, é um tempo sequencial, uma coisa atrás da outra. Existe um outro tempo, que é o tempo Aion, que fala, é o tempo da eternidade, é um tempo que está muito associado à religião. O Aion, ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele simplesmente é, né? Assim, ele simplesmente ele existe. Uhum. E o Kairos. E é esse Kairos que o Walter Benjamin se apoiou para ele fazer isso que essa teoria dele, né? Porque o que é o Kairos? O Kairos é um tempo que ele é especial, é um tempo que muda o tempo, ele não é linear. Ele é um tempo da ocasião. Se eu fosse explicar para vocês assim como uma metáfora, tem uma metáfora é como se fosse um rapaz que passasse montado num cavalo rapidamente e ele só tem cabelo na parte da frente da cabeça. Se eu não agarrar ele na hora que ele está passando, eu não consigo pegar ele mais. Então, esse Kairos, ele é um tempo que eu tomo uma consciência de alguma coisa, que me vem algo na frente, um insight, né? Para quem a ideia rápida de alguma coisa que pode estar acontecendo. Ele interrompe esse desenrolar cronológico, porque ele vem para mim como... Igual no rapaz do sonho, no Cavaleiro Branco, que ele teve um sonho e que esse sonho interrompeu o fluxo de ideias dele e ele voltou atrás para ele achar uma outra forma de fazer a coisa, um outro jeito de fazer a coisa. O Walter Benjamin dizia que esse tempo é o tempo da ocasião, é o tempo que eu tenho, que eu posso mudar, que eu posso modificar alguma coisa. Né? Ele vai traduzir esse tempo, né, essa palavra, como no tempo do agora, é aquele momento único que eu posso fazer alguma coisa, o tempo da ação. E ele vai dizer que essa é a verdadeira imagem do passado. Não é o passado, é a imagem que a gente tem, aquilo que questiona, aquilo que nos questiona, aquilo que nos traz justamente... É como se a gente congelasse um tempo. Tá? Como se a gente congelasse um tempo, como se você, Lauro, Lúcio, de repente você lembrasse do seu casamento e você lembra, volta lá atrás e aquilo congela e você sente aquilo e você vive aquele tempo outra vez, você viu uma coisa boa, você vive alguma coisa que aconteceu. Fazendo uma observação da parte neurolinguística, aí aonde que eu falei que a psicologia está casada aí com a filosofia, isso é uma técnica dentro da neurolinguística. Quando o cliente da gente está passando por uma questão que ele tem que resolver, alguma questão que mobiliza muito ele retorna naquele espaço de tempo que ele tinha, inclusive a gente faz isso de forma, às vezes, com linguagem hipnótica, não é hipnose, aquela hipnose de dormir e tudo mais, não, é uma coisa bem consciente. Ele retorna naquele tempo e ele vai observar aquele tempo, ele vai poder saber como que é aquele tempo, aquilo vai ser um desafio para ele. E isso, além de poder ser trabalhado de uma forma individual, ele pode ser trabalhado também de uma forma coletiva. Eu já fiz alguma coisa assim, um grupo que eu fiz em Barra Mansa, que eu peguei aquelas lutas históricas, porque você não precisa voltar, nem é só no seu tempo, não. Você pode imaginar um tempo de uma outra coisa que aconteceu, dentro da história, e você, de alguma forma, você se identificar com isso e você voltar para esse tempo. Você imaginar o que estava acontecendo ali. É como se... E quando você pega isso, você pode saber o que fazer, você pode escolher o que fazer. Eu não vou mudar o passado. Eu não vou mudar os fatos, eu não vou mudar aquilo que aconteceu lá no passado. Eu vou mudar a forma como eu vejo aquilo e a forma como eu posso agora reagir àquilo que aconteceu. Nesse momento, a gente estabelece uma relação muito forte entre o passado e o presente. Tem um presente que eu estou vivendo aqui,
e tem um passado que eu volto, que foi esquecido lá atrás, que não foi vivido, que não foi feito. Então, para Benjamin, ele introduz o conceito de descontinuidade. E esses momentos esquecidos, tá? Esses momentos que eu esqueceu, esse momento da ditadura militar, que alguém fala que não aconteceu, que não foi assim, que ninguém foi torturado, que isso é desse Eu jeito, era feliz né? nesse tempo, né? Esse tipo Eu de era coisa, feliz né? nesse tempo, ou então se alguém que vive agora, não, mano, isso é balela aí que as pessoas contam, ou volta lá no tempo de algumas rebeliões históricas que a gente teve, e você sempre vê o lado do vencedor, nunca vê o lado dos vencidos, né? Então, é isso que ele vai introduzir. Ele vai introduzir a história. Quando você volta nesse tempo, você pode introduzir a história dos vencidos, de quem perdeu aquilo, de quem não foi visto, né? Eu penso bem isso, quando eu estava falando sobre isso aqui, eu lembrei muito do Samba Enredo da Mangueira, em 2019, que foi o avesso do retrato. Eu não sei se vocês lembram daquele samba enredo, né? Que o avesso do retrato, que tem os heróis que a gente cultua e tem aquele herói que ficou do avesso, que você não sabe a história dele, você não sabe o que aconteceu com ele. E isso, até mesmo muitos heróis das lutas do Nordeste, por exemplo, ficaram, né, às vezes restritos ao território deles, né? Às vezes nem o território dele, por nem exemplo, o território deles, né? uma história que é muito distorcida, que eu já li alguma coisa depois, foi a do Antônio Conselheiro. Eu ia falar dele e eu ia falar de Maria Quitéria também, né? Não, e eu lembro que Antônio Conselheiro, quando eu estudei, quando a gente lia sobre ele, a gente só achava que ele era um lunático, que era um fanático, que era um... monarquista, né? Sabe, que ele era uma pessoa totalmente assim, louca, que pegou um monte de gente, colocou lá em Belo Monte, fez, e a culpa foi dele. Foi essa história que eles contaram, né? O foi lado essa vencedor, história, né? Que passou o lado vencedor. Então, eles desmereceram aquele ali. E ele fez um trabalho maravilhoso em Belo Monte. Eu já li mais profundamente, ele fez um trabalho lindíssimo em Belo Monte. Agora, quando os historiadores vêm e contam essa história dos vencidos, normalmente é porque ele tem mais documentos dos vencidos. Por exemplo, na história do Antônio Conselheiro, tinha documentos, tinha registro, teve o exército que foi lá, que, sabe, eles tinham documento, tinha foto, tinha um monte de coisa que atestava aquilo ali, né? Então, só que ele não parou para perguntar nessa e em outras histórias, e as outras histórias? E as histórias dos vencidos? Como é que foi? O que aconteceu? Né? Quando os vencidos estavam lá, o que foi que aconteceu com eles? O que você acha, Lauro, disso tudo? Assim, na verdade, eu tô recebendo muito, né? Assim, eu gosto de ouvir muito. E enquanto você falava, me veio principalmente assim, uma imagem, porque a gente escuta muito quando alguém fala sobre a ditadura aqui no Brasil, além dessas coisas de falar, só perseguia vagabundo, só perseguia bandido e não sei o quê, quando você toca nesse assunto do somem-se com as histórias dos vencidos, me remete a esse fato histórico da nossa própria história, né, da ditadura, em que ninguém tinha contato com a realidade, né, com o fato real daquilo que estava acontecendo, e aqueles que tinham ou eram convidados a ser retirados do Brasil, ou sofriam tortura, ou eram devidamente calados, né, amordaçados e tinham suas vidas finalizadas. Então, assim, isso me chama muita atenção, porque realmente, assim, algumas coisas a gente sabe da ditadura, algumas coisas a gente sabe, mas, assim, realmente, assim, o fundo, o profundo mesmo desse lance acaba ficando para eles, né? Mais ou menos isso.
Eu lembro, essa moça que eu estava fazendo, uma das que eu pesquisei para fazer a história, né, os escritos do Walter Benjamin, ela conta sobre os judeus, que falou que teve um tempo aí, acho que não existe isso lá um italiano, alguma coisa assim, ou não, um francês, que eu acho, que escreveu, ele fez uma tese dizendo que o Holocausto não aconteceu. Ele é um negacionista, igual esses negacionistas que a gente está acostumado a ver aqui, né? A gente pensa então, que só tem isso no Brasil, né? Mas não. Que não tem prova, que não tinha prova que os judeus foram, teve aquele extermínio lá absurdo. Aí tem um outro chama Primo, eu não estou lembrando o sobrenome, é um italiano que foi para um campo de concentração. Ele tem um livro muito bom e muito pesado, que ele fala o seguinte, que quando eles estavam para chegar a força que ia liberar eles lá, e o Lúcio caiu aqui. Não caí, não. Só a câmera. Então, beleza. Então, quando eles estavam para chegar lá, os alemães pegaram e destruíram, fizeram com que aqueles prisioneiros que estavam ali, destruíssem, colocassem tudo abaixo. Eles quiseram apagar as provas. Colocaram tudo abaixo. E que fizeram desenterrar os corpos das pessoas, daquelas valas comuns, e colocar nos crematórios. E perguntavam para eles assim, e agora, como é que vocês vão provar que nós fizemos alguma coisa? Então, eles fazem questão, quanto prisioneiro que a gente tem aqui, quanta gente que a gente tem que não foi encontrada. O que fizeram com o irmão da Zuzu Ângel, que até hoje nunca foi encontrado o corpo dele. O filho, né? O Stuart Angel, né? O irmão da Hilde, né? Da Hildegard. Stuart Angel. Que sumiu, que desapareceu, que depois de um tempo que as pessoas... Eu lembro que na Argentina, quando teve a questão lá na Argentina também, que eles levavam as pessoas de helicóptero até alto mar e jogavam no mar. Jogavam com pedra amarrada no pescoço, jogavam no mar. Então, é de uma covardia impressionante, né? Então, mas aí o que o Walter Benjamin fala? Que lá na Espanha, no lugar onde ele morreu lá, né, onde falam que ele morreu lá, existe uma placa lá, né, de homenagem a ele, que é escrito o seguinte, uma frase dele: a construção histórica é dedicada àqueles que não têm nome, aqueles que não conseguiram. Gente, agora na pandemia, quantas pessoas a gente não sabe o nome? Quantas pessoas eles negam a família saber de que morreu, como que morreu, por que morreu? Quantas pessoas que acontece isso? Me permite até, pegando um gancho, fazer uma parte, né? Primeiramente, até na segunda e na terça eu fiquei um pouco ausente aí das interações aqui entre nós, inclusive por uma questão dessa, né? Até então, né, embora eu nunca fui negacionista e nunca serei, né, mas até então não havia chegado tão perto, né, a Covid, né, a vítima fatal da Covid não tinha chegado tão perto da minha família como chegou dessa vez, infelizmente. A sogra da minha irmã faleceu, né, vítima de complicações da Covid na segunda-feira pela manhã, depois de semanas, né, internada, né, estava 10 dias entubada já também, né, e aí acabou vindo a falecer. Então, assim, essa noção, claro, né, entristece, né, eu continuei fazendo minha terapia quando começou a pandemia, a gente faz também aí por vídeo, né, a gente perde aí pelo menos uns 20 minutos falando mal do Bolsonaro, meu terapeuta e eu, que também é de esquerda, mas assim, realmente a quantidade de morte, né, já mexia muito com a gente. Assistir jornal antes de, né, um pouco antes de dormir, para mim era uma coisa terrível, porque eu ia dormir assim pesaroso sempre. E aí, claro, dessa vez
acabou sendo, ainda veio pior, né? Porque realmente é alguém que você conhecia, que você já foi almoçar na casa da pessoa. Até você chegar, né, perto, né, daquela pessoa você chega que... perto do... Exatamente, né? Então foi uma coisa muito terrível, muito terrível. Né? Quando a estatística vira nome, realmente é uma coisa complicada. E ainda assim, eu vejo pessoas negacionistas, eu vejo gente que perdeu pessoas muito mais próximas ainda e continuam nisso. Isso que não dá para entender, né? O Mauro caiu. Agora ele caiu mesmo. Agora caiu mesmo, né? Então, quando ele fala, né, quando o Walter Benjamin, é agora que a gente vai entrar no conceito que eu chamei, ou que eu coloquei aqui, que é o contrapelo. Ele diz que a gente, né, que o historiador, e que a gente tem que escovar a história a contrapelo. Contrapelo, a gente for entender, é o contrário do sentido do pelo do nosso braço, né? É o sentido da fibra. Aí eu vi uma metáfora muito boa para a gente entender o que é contrapelo. Se você tiver, você que tem cachorro, né? Tenho. Você não tem cachorro? Por sinal, está aqui, ó. Então, se a gente quiser, né? Se a gente detectar que tem pulga no cachorro, ou que tem alguma coisa, né? A gente imagina um cão que você vai escovar porque ele está com pulga, né? Ou com alguma outra coisa. Isso. Você escova ele do lado contrário do pelo para que você veja o que está ali na pele dele. Você tem que virar o pelo ao contrário para você ver a pele do cachorro. Então, é exatamente esse sentido que ele quis dar, essa narrativa que ele quis dar, né? Que tem algo escondido ali na história, naquela história, daquela situação, daquele fato histórico que deu o ganho, que deu o panteão, né? Para quem é ou o general ou a princesa, né? Aquilo você dá o retrato para eles, né? E você esquece totalmente daquela história. Então você fazer esse escovar a contrapelo, você primeiro enxergar o que está acontecendo, enxergar o que aconteceu com os menos favorecidos, enxergar o que aconteceu com aquelas pessoas que estão, Lauro voltando aí, enxergar isso com você conseguir identificar isso, né? É quando Lauro, você pode começar. Voltou. Ficou aí, cara. É sério, eu não sei o que está acontecendo com esse trem, não. Pois é, né? Está muito próximo dele. Está me dando rasteira aqui no trem. E você começa a conseguir, né? São esses anônimos, né? Eu lembro que teve uma imagem que eu fiquei muito assim chocada com essa questão da pandemia. Foi lá em Manaus, quando eles abriam aquelas valas lá e colocavam um monte tudo de uma vez, né? Enterros coletivos, né? Sabe, vinha com aquelas pás lá e fazia. Eu achava aquilo extremamente chocante, né? Aquelas pessoas não tiveram a despedida que deveriam ter, não tiveram o velório que deveria ter, não tiveram aquilo que para o ser humano é importante, né? Fazer esses rituais para que a gente possa conseguir ter alguma coisa diferente. E se você for ver, né? Se você vê o que é necessário, o que precisa, então essa identificação, é isso, né? É isso que eu quero trazer, essa questão de você conseguir, através de profissionais diferentes, de profissionais da ciência diferente, entender não só isso, não apenas isso, mas entender, por exemplo, fatos, por exemplo, por que existe por que uma fake news convence uma pessoa? Porque uma fake news é absurda, ridícula, uma madeira de piroca, por que isso consegue convencer alguém? Mas é fake news? Olha. Pois é. Não dá nem para falar, né? É absurdo terrível, demais, terrível. Né? É absurdo demais.
Então, são essas, não? O que o Walter Benjamin coloca muito é que a gente tem que cultivar a esperança, né? Que as esperanças dessas pessoas foram soterradas, as esperanças dessas pessoas foram apagadas. Então, quando você traz isso, e você não precisa trazer só a sua, tá? Do seu tempo que você viveu, você pode trazer de outros tempos, de outras pessoas. Eu, por exemplo, passei pela ditadura, vocês dois não passaram, mas vocês têm a sensibilidade para perceber que alguma coisa aconteceu ali, que alguém que alguém estava nessa posição de vencido, que alguém estava nessa posição de apagado da história, né? O que vocês acham? Deixa eu tomar a frente aqui. Primeiro, Por favor. Né, com esse lance de ficar caindo aqui, tá machucando já. Não, zoeira. Mas assim, uma coisa que eu vejo e que eu percebo muito é quando se fala, por exemplo, da pandemia, né? O tanto que as pessoas tiveram, os vencedores, né, se sentem poderosos, eu consigo visualizar aqui na pandemia, porque assim, a gente está vivendo, né, esse momento agora. Igual você falou assim, você viveu a ditadura, a gente não, mas a gente tem uma certa empatia, a gente consegue sentir, mas assim, a gente está vivendo hoje uma coisa que eu imagino que daqui a alguns anos, algumas pessoas vão falar, não morreu 600 mil pessoas, não, isso não existiu. Por que eu acho que daqui a uns anos vão estar falando isso muito forte? Porque tem gente que fala isso hoje, né? Tem gente que fala hoje assim que, não, ninguém... Hoje a pessoa bate o dedinho na quina da mesa, morre e estão falando que é Covid. Então, assim, as pessoas perderam realmente essa empatia. Então, assim, quando o Lúcio traz, e aí eu já deixo até meus sentimentos, Lúcio, para sua família, né? Quando o Lúcio traz que esse sentimento chegou muito, já chegou próximo agora da família dele, chegou na família dele. Eu lembro que a avó da minha esposa, ela faleceu de Covid no ano passado, no começo do Covid, né? Então, assim, ela não teve nem chance de esperar vacinas, e hoje nós temos vacinas, tem pessoas que não querem se vacinar. Então, eu fico imaginando, né, como que será contada essa história, porque eu lembro que em 2018 tem uma frase que a gente sempre falava assim, eu odiaria estar do lado dos vencidos, né? Eu odiaria estar do lado daqueles que venceram, porque a gente sabia o que viria, a gente imaginava o que viria, e não está sendo diferente, talvez está sendo até pior do que o que a gente imaginava, porque assim, já não se tem política, já não se tinha políticas públicas e sociais antes da pandemia, e quando veio a pandemia aí que não teve mesmo. E aí eu fico vendo isso, sabe? Eu fico imaginando, cara, como hoje você, Catarina, deve olhar e falar assim, velho, como que alguém pode pensar que a ditadura não existiu? Você viveu. Eu escutei histórias de sobreviventes. O Lúcio escutou histórias de sobreviventes. E a gente agora está passando por uma coisa que daqui lá na frente a gente vai escutar alguém falando. Aí a gente vai colocar a mão na cabeça e falar, pelo amor de Deus, esse cara não está falando uma coisa dessa, não. Que não morreram pessoas, que no mundo todo não passaram que morreram milhões de pessoas no mundo todo por causa de uma pandemia. E porque o pessoal realmente resolveu não acreditar. Então, assim, meio louco essas coisas. Você minimiza, né? Você minimiza. Eu tenho uma pessoa que eu conheci aqui na minha casa uma vez, uma mulher instruída, culta, uma mulher que ela trabalha, é historiadora, trabalha num museu famoso aqui do Rio, ela faz restauração de quadros. O pai dela foi preso na ditadura militar e ela era contra
medidas contra governos que eram libertários. Ela era contra, ela era a favor de governos que fazem esse massacre. Na época nem tinha ainda, eu lembro, na época foi logo no comecinho que começou a sair o Bolsonaro e tudo mais. Eu lembro dela compartilhando algumas coisas do Bolsonaro. É uma coisa assim que é inacreditável, né? Então, você entender isso, você trazer teorias que façam com que você entenda por que isso acontece, você pode, né? É aonde que eu quero chegar. Você pode ter uma solução, né? Assim como eu quero entender o que aconteceu, eu quero levar para essas pessoas também poderem perceber. Caiu de novo. Assim como eu quero levar essas pessoas a entenderem o que aconteceu, eu quero também levar opções de escolhas, né? Não dizer, levar opções que as pessoas, quem está fazendo o quê, que pode fazer alguma coisa diferente para poder fazer uma história diferente, porque é isso que as pessoas querem, é fazer uma história diferente. Tem um padre francês, que eu não lembro o nome dele agora, ele esteve no Brasil na época da ditadura, e ele esteve no Nordeste, e lá no Nordeste, o que ele percebeu? Né? Que ele falou que, às vezes, as pessoas da classe, né, da classe mais... onde a gente tem mais cultura, onde a gente está mais inteirado sobre o que está acontecendo, às vezes a gente acha que as pessoas mais simples elas não têm estratégias de sobrevivência. Você pensa que eles não podem fazer nada. Como? Ou se você tivesse que fazer por ele, quem tem mais cultura, quem sabe mais, quem conhece mais, ou você tivesse que direcionar o pensamento dele, ou então ele tivesse que ser, sabe, escanteado. Ele não sabe de nada, ele não pode saber. Só, inclusive a PNL entende isso. A estratégia não é a melhor. A estratégia que dá certo não é a melhor estratégia do mundo, não precisa ser a melhor estratégia do mundo, é a estratégia para você deu certo. Ela não tem que ser a mais elaborada, mais sofisticada do mundo. Tem uma história que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama As Mulheres de Tijuco-Papo. Ela é lá do Pernambuco. A primeira revolta brasileira que teve foi em 1645. É uma região lá de Pernambuco, quando estavam os holandeses no Brasil. Então, quando chegava o final de semana, eles já estavam até quase indo embora, e os maridos, noivos, homens, saíam da vila, quase que todos, para poder vender o que eles produziam durante a semana. Os holandeses, soldados holandeses, eles invadiam aquela aldeia de Tijuco-Papo, eles invadiam a aldeia e violentava, roubava, fazia uma série de coisas. Então, o que as mulheres fizeram? As mulheres sabiam mais ou menos, que era sempre, às vezes, final de semana e tudo mais, que eles iam chegar ali. Elas pegaram, arrumaram, sabia quando viria, elas colocaram água para ferver e colocaram pimenta dentro da água para fervida. Quando os holandeses apareceram, os soldados holandeses, elas jogavam aquela água fervendo no olho, e apimentada no rosto ainda da pessoa, e outras vinham com pau e batiam em cima. Nossa. Elas eram, acho que eram umas 30 mulheres. Elas venceram 645 homens, que não voltaram mais lá. Uau. Quando você vai numa comunidade, antes de você chegar com a xícara cheia de chá, você pergunta primeiro o que eles pensam, qual a ideia deles, o que eles podem fazer, qual a ideia deles de fazer alguma coisa que eles podem. Eles estão morando ali, eles sabem da dificuldade deles, eles sabem como fazer. Você, às vezes, com a sua sabedoria, você pode contribuir, mas sempre no mesmo nível, nunca de cima para baixo. Você contribuir como uma parceria, porque a pessoa, se você contribui com ela, se você chega com alguma coisa pronta, as pessoas não sei, você não está enxergando
aquelas pessoas, você está fazendo a mesma coisa. Eu acho que, inclusive, às vezes, é um pouquinho de alguns setores da esquerda que tem um pouquinho de... Eu vou fazer um meia-culpa agora. Que tem um pouco, às vezes, de arrogância de achar que a solução está mais... Eu não estou dizendo todos, não estou dizendo todo mundo, mas tem alguns setores que têm essa arrogância. O que vocês acham disso? Eu vou só fazer um comentário com relação a isso. Exatamente o que você está falando agora é uma coisa que o Mano Brown, né, se insurgiu quando teve um ato do PT aí no Rio, inclusive, né, acho que no Circo Voador, né, se eu não me engano, foi. Lançando de fato a campanha do Haddad e tudo mais. E o Mano Brown foi um dos convidados para o ato e tudo mais. E aí o Mano Brown depois ele faz uma meia-culpa, ele tem esse podcast dele agora também semanal, e ele, numa das entrevistas, foi com o presidente Lula, e eu achei sensacional essa entrevista. E ele explica o que ele fez, por que ele teve aquela postura, que de certa forma meio que jogou areia no colo do Haddad ali, depois que o Haddad foi o próximo a falar naquele, né? O Mano Brown falou o seguinte, que enquanto que o PT estava perdido, em outras palavras, né, ele falava que o PT havia se perdido. E era uma coisa que, de certa forma, eu conversava com os amigos também na época da eleição, 2018, porque, assim, é lógico, o Lula, enquanto grande liderança, a vida do Lula se confunde com a vida do PT, isso é fato, na história, as histórias se confundem, mas a militância em si ficou órfã, né? Por quê? Porque o Lula sabia realmente como fazer esse trabalho de base, porque ele começou assim, sim. O partido começou dessa forma. Sim. E naquele momento que ele ficou preso, claro, né? Assim, a campanha do Haddad foi sensacional, na minha opinião. E realmente, que se tivesse mais alguns dias, teria virado, é fato. Eu acho que mais uma semana virava. Uma semaninha, tranquilo, dava. Mas aí o que acontece? Uma coisa que aí também vocês dois já viram eu falar isso, e nós já falamos isso também em algumas discussões do nosso grupo lá, é assim, nós enquanto de esquerda, primeiro, ficamos cibernéticos demais e menos de ir pra rua, de botar pé no chão e de conversar com gente, né, com as minorias, né, conversar, ficamos muito. E o pior, né, ficamos universitários demais, acadêmicos demais. Então, por exemplo, a gente via lá o Haddad dando palestra em faculdade. Ok, ele era da ala realmente dos intelectuais na fundação do PT, né? Ele não era metalúrgico igual o Lula, né? Mas o PT não podia perder isso, né? Outros partidos que são dissidentes do PT, né, e que são do mesmo campo ideológico na esquerda, por exemplo, o PSOL, também. O partido hoje, a estatística deles, quem vota mais o PSOL? Pelo menos aqui em Santo André eu vejo são mais os estudantes de classe média alta. Sim. Né? E alguns professores. Mas a massa de trabalhadores realmente não, né? Então, o que realmente ficou, né? Assim, a gente, na época, por exemplo, com o Lula preso, então a gente ficava com o hashtag Lula livre, mas não ia pra rua para pressionar de fato, né, a sua libertação. E o Lula estava preso de verdade, ele não estava simplesmente sem Wi-Fi, né? E aí a gente, por exemplo, fica nessa de hashtag fora Bolsonaro, nós ficamos nisso, mesmo antes da pandemia. Ficamos eu muito acho que isso. Só agora que parece que as pessoas começaram a ver que realmente é um perigo real, né? Só que para eles... Aí eu volto naquela história lá, não, isso vai passar, sabe? Aquela primeira tese lá do Walter Benjamin, de achar que não, isso é uma fase, vai acabar, ele vai sair, o Lula ou alguma outra pessoa da esquerda vai entrar e acabou. Primeiro... Tem o perigo dele entrar outra vez. Você não pode fazer pouco do inimigo. Segundo, nós vamos deixar isso acontecer de novo outra vez. Eu vi aquele, como é que chama? Aquele que veio no domingo com vocês, o Dom Ernesto, né? O Dom Ernesto falando exatamente isso. Nós vamos deixar acontecer outra vez daqui a um tempo? Pois é. Vamos deixar isso se repetir? Mas você sabe que uma coisa, Catarina, eu tava falando, teve uma outra live que eu fiz uma menção dessa com o Lauro, eu pergunto a você já assistiu o filme O Pianista? Já. Muito tempo atrás, mas já. Tenso, por sinal, né? E é um filme muito longo, você realmente, né? Mas assim, você precisa estar bem acordado, porque realmente é longo demais, às vezes.
Mas é um filme sensacional. E assim, o que acontece? Uma coisa que me chama muito a atenção naquele filme. Quando os nazistas já haviam ali tomado, né, Varsóvia, e já tinham separado, né, dividido a cidade, feito um gueto só para os judeus, e obrigavam esses judeus a usarem, né, aquela abraçadeira, né? Aquela abraçadeira, né, com a estrela de Davi, para identificar que eram judeus. E assim, alguns sumiam, né? Vamos mudar, vamos para um campo de trabalho, não sei o quê. Vamos mudar de vida, vocês vão melhorar, vai ser melhor, não sei o quê. E as pessoas iam e você nunca mais ficava sabendo delas. E aí a conversa, né, entre os que ficavam era assim: nossa, eu ouvi dizer que é um campo em que as pessoas são exterminadas. Não, imagina, isso isso é demais até para eles, né? O ser humano não pode ser assim. Imagina, isso não poderia acontecer, né? E aconteceu muito pior do que se imaginava, né, no final das contas, né? Mas eu não entendo, por exemplo, tudo bem, né? Eu sou religioso, você também é, né? E a gente, claro, né, tem uma esperança e que, de certa forma, um pouco a fé em algo superior, né, seja lá o que for, nos ajuda também um pouco a superar determinados momentos e entender que tudo é cíclico, tudo é passageiro, enfim, tudo mais. Mas, assim, existia um otimismo, ou pelo menos uma ausência de pessimismo. Eu falei que eu terminei no final daquela live que a gente fez sobre o negócio da esperança, do esperançar, né? Exatamente, do Paulo Freire, né? Do Paulo Freire. Você tem que colocar a mão, não adianta você só sentar. Não é só sentar e esperar, esperando, né, alguma coisa acontecer. É diferente. Exatamente. Espera de esperançar, né? O esperançar... mesmo do ponto de vista religioso, para quem é religioso, não é isso, não é você esperar. Jesus não, né? Que para quem acredita, Jesus não ficou esperando sentado alguma coisa acontecer, né? Seja verídico ou não, ou seja verdadeiro ou não, para quem acredita ou não, a história não esperou, ele não ficou sentado esperando alguma coisa acontecer. Então, eu acho que dá muito sentido essa primeira teoria do Walter Benjamin, de você esperar que alguma coisa vai... Não, é como se o mundo sempre fosse evoluir, né? Como se as pessoas sempre fossem melhorar. E as pessoas não sempre melhoram. E se você não ficar vigilante, as coisas acontecem outra vez. Exatamente. Quem podia esperar que depois de 14 anos, 13 anos, nós vamos estar agora nessa barbárie, que nós estamos mergulhados numa barbárie. Exato. Nós estamos numa barbárie. Não tem outro nome para definir isso. De um determinado ponto de vista, eu acho que a gente está numa situação pior do que a da ditadura. Eu costumo falar muito isso também. Nós estamos numa situação pior. Eu acho assim, a nossa situação hoje se assemelha realmente ao nazifascismo ali no Entre Guerras e até mesmo a Inquisição também, né? Porque até com o fanatismo religioso, com o obscurantismo e tudo mais, eu vejo que realmente é pior, porque ainda, né, sei lá, né? Não que eu veja alguma coisa boa na ditadura militar, mas realmente vejo muitas coisas piores agora na sociedade como um todo, né? A cabeça da sociedade em relação ao que está ocorrendo aqui, né? Eu acho que fazendo até apologia na época, né? Eu acho até porque não tinha muita informação, a gente não tinha muita informação, né? A informação era muito truncada, né? A gente sabia das coisas muito escamoteadas, né? Exato. Então eu acho que não dava nem para discutir muito, a gente nem falava muito, aliás, a gente não podia nem se posicionar, né? Porque a gente tinha medo de se posicionar. Eu tinha 10 anos quando o sistema fechou. Em 64 eu tinha 10 anos. Então, eu passei a minha adolescência, né? Eu cresci e passei minha adolescência. A abertura veio só quando eu já tinha acabado a faculdade e tudo mais, que veio as diretas já e tudo mais. Mas a gente não podia se posicionar. Agora não, agora as pessoas podem. Então, eu acho que agora realmente que a gente está conhecendo o campo das pessoas. Sabe aquela história? Quem é capaz de me entregar? Quem é capaz de me denunciar? Eu acho que agora a gente conhece. O mais interessante é isso, né?
Deixa Fala eu aí, Laura. entrar Antes que você nessa caia. brincadeira. Antes que eu caia de novo. Eu acho que eu descobri o que foi, mas depois deixa off. Então, na verdade, o que acontece? Conta pra gente que a gente aplica lá no Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tem que ser comprado pelo Mark lá, pelo tio Zu. Pelo Zuckerberg. Caiu tudo ele essa semana, aí o Mark compra ele para ver se ele cai também. Mas falando aqui em relação ao que vocês estão conversando, pegando aqui, o Lúcio falou aí a questão de a gente ficou muito cibernético, e eu lembro assim que ainda enquanto o golpe da Dilma estava sendo tramado, né, e a gente estava vendo o jogo de cartas marcadas que estava contra a Dilma, nós não fizemos nada, né? Porque assim, estava rolando aquele lance todo contra a Dilma e a gente, eu falo a gente porque a gente tem que falar, a gente está inserido no trem. E a gente ficava hashtag direta já, hashtag eleições agora, e não sei o que, eles não passarão, e não sei o que das coisas. E assim, na verdade, eu vejo que nós não lutamos pela Dilma, né? Pouquíssimas pessoas foram para a rua lutar contra a Dilma. Mas tiveram manifestações imensas, sim, tivemos manifestações grandes a favor, né, e contra, na verdade, contra o golpe contra a Dilma, mas se a gente se aprofundasse, até mesmo nessas manifestações, pouquíssimas pessoas estavam lutando pela Dilma. E a gente conseguia escutar no nosso campo pessoas falando assim, mas a Dilma realmente é fraca, mas a Dilma é isso, mas a Dilma é aquilo. Mas quando a gente se aprofunda, a gente vê que a Dilma sofreu um golpe porque ela peitou o sistema. Sim. Entendeu? Ela peitou, ela foi... Porque se ela tivesse se vendido igual o Bolsonaro fez, igual o Temer fez, igual o Bolsonaro fez, a Dilma não tinha caído, entendeu? Então, assim, a gente se privou muito. E é uma coisa que você falou aí agora, Catarina. Você falou assim, a gente tem informações, né? Hoje a gente tem informações, na época da ditadura, não. Eu acho uma coisa engraçada na minha família, porque, assim, o meu pai viveu a ditadura como subversivo, minha mãe viveu a ditadura como uma pessoa que passou pelo tempo tranquilo. E os dois me ensinam, né, o que foi a ditadura. Porque, assim, porque assim, minha mãe nunca se envolveu com a questão de militância, né, tanto quanto meu pai. Né? Mas, assim, quando eu escuto a história que meu pai me conta, e quando eu vejo as reações que minha mãe tem em relação a esse tempo, né, eu fico olhando e vejo assim, caramba, realmente, para quem não se envolvia diretamente com a ditadura, não estava normal, estava tranquilo, estava sussa, como diz o povo, né? E é mais ou menos como a gente está vendo hoje. Hoje a gente vê assim, quem está militando, quem está sentindo na pele, quem está sofrendo, né, toda essa atrocidade desse governo, não consegue entender, a gente não consegue entender como que as pessoas que são a favor desse governo conseguem ser a favor desse governo. Como que essas pessoas conseguem levar tranquilamente tudo que está acontecendo. Que aí você para e fala assim, cara, não deu um start na cabeça dessa pessoa. Sabe? Porque eu vejo... Quer ver? Eu vi uma vez uma palestra, acho que eu já falei isso na outra live, desculpa te interromper aqui, não, tranquilo. Continua na sequência. O Gessé Souza falando o seguinte, que ele foi diretor lá daquele instituto do Lula e tudo mais, e ele falou que ele falava isso lá, e que ele falava isso para a Haddad na época. O PT, ele não mostrou para o povo o que ele estava fazendo pelo povo. Parece que ele deixou assim, o povo perceber sozinho, como se fosse dar um estalo e a pessoa perceber. Ele não mostrou, ele não falou assim, olha, nós estamos fazendo isso, você está conseguindo melhorar a sua vida porque está acontecendo isso, isso e isso, a gente está dando condições disso, porque isso, aquilo não sobe, porque isso acontece, isso. Ele não falou, ele não fez esse discurso. E quando você não faz esse discurso, não, por que a sua vida melhorou? Não, porque eu rezei muito, porque eu trabalhei muito, porque eu fiz isso, porque Deus me ajudou, porque não sei quem me ajudou. Agora está tentando... Tem uma questão, né, por exemplo, nos estados, né? Se os estados estivessem com governos progressistas, como o do PT, quando este era o governo federal, ok, o trabalho do boca a boca
seria talvez mais fácil nesse sentido que você falou, das pessoas de repente talvez descobrirem. Mas além de tudo, nós tivemos estado igual São Paulo, desde faz mais de 30 anos é governado pelo PSDB. Sim. Mais de 30 anos não, mas desde 94, na verdade, vai fazer ainda 30 anos. Governado pelo PSDB, né? A mídia, nossa mídia, que aí, né, quando a gente fala, por exemplo, em regulação, quando o Lula fala em regulação, é um tema tão perigoso e, na verdade, não quer dizer nada. Ele quer dizer que democratizar, né, fazer o acesso, melhorar o acesso, mais pessoas tendo o controle do meio de comunicação e não 6 famílias, como a gente vê hoje, né? Então, assim, a nossa mídia também golpista. E aí a gente vê o seguinte... se o governo federal não faz essa doutrinação é um nome meio forte, mas assim, se ele não explica, se ele não insere essa consciência de classe nos estudantes e nos trabalhadores, de que eles estão realmente conseguindo, graças a programas sociais e programas econômicos, os estados com partidos de oposição e a mídia golpista fizeram o trabalho, né, no outro contraponto ali, né, que foi o de, não, você fez a meritocracia. Você fez graças a você mesmo, ou então graças a Deus, ou então... A Ana está falando exatamente isso ali. Eles acharam que estavam fazendo por mérito próprio. Né? Isso mesmo. E foi esse ponto que o Gessé apontou. Exatamente esse ponto que o Gessé apontou, que as pessoas não faziam. E um outro lado da situação, que você estava falando negócio do Lula e lá do show que teve aqui, e como que o Lula é. Eu lembro que eu vi uma vez, o Lula estava preso nessa época, eu vi o Ricardo Pimenta, lá do Sul, falando, contando como que o Lula fazia quando ele ia encontrar com algum grupo, por exemplo, ele ia encontrar com um grupo dos catadores de café, sei lá o quê. Ele parava, ele conversava, ele ouvia aquelas pessoas, ele entrava no meio daquelas pessoas para saber como aquelas pessoas pensavam, para saber de que forma que aquelas pessoas pensavam, porque é isso que ia fazer diferença. Esse acolhimento, esse se tornar um igual ao outro, é que faz com que as pessoas vejam as coisas de forma diferente do que elas estão vendo. Esse entrar junto com a outra pessoa. Tá tendo lá no... Eu estava vendo outro dia, eu conheço a cidade, eu não sei se vocês conhecem a cidade do Cerro, lá em Diamantina, perto de Diamantina. Ela tem uma festa... praticamente ao lado, né? Ela é um pouquinho menor que Diamantina, isso, né? Uns 20 quilômetros. E lá tem uma festa do Rosário, em julho, primeira semana de julho. É lindíssima a festa. É uma festa que mistura festa profana com festa religiosa. Assim, a cidade inteira fica em festa. Eu vi uma vez um antropólogo falando, parece que é uma ópera a céu aberto. Eu já fui nessa festa lá. Eu ia para a festa às 4 horas da manhã, ficava até de noite, porque tem os grupos que se apresentam. É uma história, eles contam uma história. Só que agora, lá aquela região lá, ela é muito ameaçada por mineradora. E tem uma mineradora até ela é inglesa, parece, alguma coisa, não sei se é inglesa ou eu não estou lembrando bem. Ela está ameaçando um dos vereadores da cidade, se juntou com a mineradora e está querendo impor e levar essa mineradora para lá. Quer dizer, já tem alguma coisa, tem Conceição do não sei o quê, que é lá perto, uma outra cidadezinha. Mas ela quer ampliar, ela quer botar a mineradora dentro de uma área de quilombo. E ela quer colocar lá, porque lá que tem o minério, tá? Ela já tem numa área, eu passei lá, eu vi essa mineradora lá, mas ela quer expandir. E o discurso que eles fazem para as pessoas da cidade é que vai levar ao progresso, que as pessoas vão ter mais emprego, que as pessoas vão poder... Gente, primeiro, eles vão matar a festa, porque você sabe, começa a crescer assim, a festa desaparece. E é uma festa que, inclusive, se eles explorassem aquilo turisticamente... eles poderiam, todo mundo, ganhar muito bem com aquela festa lá. Porque a festa de uma forma sustentável bonita, ainda, né? Sustentável, e que
o povo, ele coloca, o discurso do povo, vamos dizer, o povo, quando ele se coloca em festas folclóricas, a festa é uma forma de você fazer resistência também. Festa é uma resistência também, quando você conta a sua história, quando você diz... Quando essas mulheres lá, que eu falei para você lá do Nordeste, elas relembram essas festas, todo ano elas fazem a encenação dessa festa. O Lauro, ele é artista, ele sabe disso, que quando você encena alguma coisa, você está reatualizando o mito que a gente fala, você está nossa, fugiu a palavra da minha cabeça. Atualizando o mito outra vez. Então, você consegue. É uma forma de você fazer uma resistência. É uma forma de fazer aquele tempo kairós. Entendeu? Porque você volta lá no passado e vê que aquelas pessoas fizeram aquilo lá, então você pode fazer isso aqui também e ser vitorioso. Você pode fazer a sua história agora acontecer de uma forma que você consiga vencer também. E ao mesmo tempo, ela te dá segurança, ela aumenta a sua autoestima e ela aumenta, isso aí já entra a área da psicologia, quando você aumenta a sua autoestima, você é capaz de fazer de alguma forma diferente, você se fortalece para você fazer alguma coisa. Então, quando a gente pensa nessa teoria aí do Benjamin, essa teoria está bem atualizada, você consegue saber que as coisas são cíclicas, as coisas estão acontecendo novamente, mas você tem esse poder de fazer. Por isso que eu acho muito importante programas como o nosso, programas de vários canais, e essa questão do Lula falar aí sobre a questão do... que você falou agora mesmo, Lúcio, de regular a mídia, regular a mídia. Isso é importante, porque outros canais menores vão poder fazer alguma coisa. Olha o Lauro caindo outra vez. Eita! Então, quando você mostra que a sua história pode ser construída através dos oprimidos também, você consegue ressignificar essa história. Você consegue dar um outro passado, ele sempre pode ser reinterpretado. O passado, ele sempre pode ser feita uma outra história assim. E assim como aquela história que eu comecei a contar lá no começo, assim como o nosso cavaleiro branco em seu cavalo branco, se fazer a pergunta onde estava, na tampa da caixa, no centro daquele mapa gravado na pedra, e quando ele estava ali, ele olhou, e o que estava escrito ali era que outro mundo é possível. Existia uma pergunta, outro mundo é possível? E abrindo a caixa, ele encontrou um papel que, desdobrando esse papel, trazia o mesmo mapa da pedra gravado nesse papel. E marcado por aquela pedra estava o Reino do Norte. E no fim da rota havia uma pedra branca que dizia Reino do Sul. E ele partiu novamente para esse Reino do Sul, para esse novo mundo que poderia ser possível. E a partir daí vem o fio dessa história, que a gente pode contar de forma diferente agora, né? A gente pode contar ou começar a contar ela, detectar o que aconteceu para começar a contar. E essa possível interferência, né, que eu quero fazer agora, esse outro foco nosso que a gente pode fazer, essas estratégias novas que a gente pode desenvolver agora, buscar pessoas que fizeram isso de forma diferente, além de entender o que aconteceu, eu acho que a gente pode, né, Lúcio, buscar novas estratégias, né, buscar formas diferentes de fazer esse novo mundo para nós acontecer. Eu acho que a gente tem, né, você ainda estava falando a questão de você ser religioso, eu também, né, acredito também, né, essa terra prometida, né, que a gente pode fazer diferente, mas as pessoas acham, às vezes, que a terra prometida é alguma coisa pronta. Ela não é pronta, ela tem que ser sempre refeita, ela tem que ser sempre reatualizada, não é? O que você acha disso? E assim, é uma coisa engraçada, você é católica, né? Eu sou espírita. E
apesar de, inclusive, ser palestrante em termos de unidade e tudo mais, mas, assim, às vezes quem me conhece acha, às vezes, que eu sou ateu pela forma que eu falo, né? Por que eu digo isso? Também. Porque, assim, tudo é muito voltado também à tua reforma íntima, tudo é voltado ao que você se propõe a fazer para mudar. Então, a gente fala, por exemplo, de terra prometida, céu, de inferno e tudo mais. Tudo, na verdade, é o como você está, é como está o seu interior, né? Como está o seu estado de espírito. E aí, por exemplo, saindo da vida material, né? Entendendo que tudo é energia e essas energias vão se condensando, né? Conforme a afinidade delas, né? Então, energias positivas ficam com outras energias positivas e formam um local onde as pessoas que estão nessa mesma vibe se encontram, e aí pode ser confundido com um céu, e a energia negativa, né? Uma vez sem limitação do corpo, evidentemente, né? Formam um rol de energias também negativas que vão se afinizando e vão se chocando, e as pessoas que estão nessa mesma vibração se encontram nesses locais, que pode ser confundido com o que a gente chama de inferno, né? Então, pensando dessa forma, né, parece muito materialista eu falar dessa forma, mas não é, porque eu ainda falo fora dessa questão material, né? Mas o estado de espírito da gente, né, acaba influenciando muito, né? Essa noção de céu e de inferno, e aí isso envolve também o nosso cotidiano, né? Quantas vezes a gente vai do céu ao inferno durante o dia, né? Por situações que acontecem, ou, por exemplo, né, quando a gente vê algo que está assim, fora do nosso controle, como, por exemplo, estar sob um governo do mal, por exemplo, sob um governo trevoso que a gente tem hoje. Fascista, né? Fascista, né? Nós estamos num governo Nós estamos no fascista. governo Tem fascista. gente que quer amenizar, mas nós estamos Flerta com vivendo um fascista. Não, governo fascista. ele é fascista. E, inclusive, eu fiz recentemente um curso interessante. Aliás, estou fazendo, não concluí ainda, né? Na Fundação Perseu Abramo, que é sobre a história do fascismo. Então ele fala do fascismo nos vários países onde ele surgiu simultaneamente. No Japão, o movimento que houve lá na Segunda Guerra também foi um movimento fascista, né? Espanha, Portugal, né? Alemanha, Itália, né? Que é o mais clássico, mas também no Brasil, né? Com os integralistas, por exemplo. E esses integralistas, depois de algum tempo, eles continuaram no meio militar, né? Embora fossem proibidos de se reunir e tudo mais. E aí, evidentemente, eles dentro do meio militar foram eles que deram o golpe militar aqui no Brasil, né? 2 décadas depois aí né, que o Getúlio caiu praticamente. Então, assim, o próprio Getúlio era fascista também, a gente não pode se enganar, né? Ele criou a CLT, mas ele era um cara, ele era apaixonado pelo fascismo, né? Então, parece que o Getúlio tinha alguma coisa meio dividida, né? Ele tinha uma ele dicotomia, né? Que num ponto ele fez algumas coisas excelentes, né, para o país, mas no outro ponto ele tinha o outro lado dele que flertava com alguma coisa mais ele talvez fechada, tenha né? mudado bem, aprendeu muito, talvez, né, no momento que ele ficou sem o poder e aí voltou eleito dessa vez, sem dar golpe, né? E aí ele próprio ia sofrer um golpe, por isso teve atitude extrema, talvez. Mas, enfim, onde eu quero chegar né, a gente está num governo fascista. Nós estamos num governo fascista, numa sociedade fascista, né? E não que eles sejam a maioria da nossa sociedade, mas é porque são barulhentos, são muito mais barulhentos, né? E aí como a gente se porta diante disso, né? O que a gente faz para melhorar? Ou a gente não faz nada, né? E aí o fazer não é simplesmente, eu não estou nem falando, não, vai para rua, vai fazer passeata, vai pegar em armas. Não é nada disso. O que você faz no teu interior para você, primeiramente, exercer o seu grande ato de existência, que é viver, né? O que você tem que fazer, né? Então, essas são as coisas que a gente tem que realmente, no primeiro momento, antes de tomar qualquer atitude, né? Depois, primeiramente, entender o que você faz, como você se encontra, né? Quem é você nesse mundo fascista, nesse país fascista que nós estamos, né? O que você acha, Lauro? Lauro, eu quero perguntar para você, qual que você acha que é a importância desse canal nosso e desse programa especificamente para fazer esse outro mundo possível que a gente pode viver? Eu digo
voltando um pouco lá no que o Lúcio falou, que a gente tinha ficado muito cibernético, apesar de ter ficado muito com hashtag, essa coisa toda, nós não ocupamos os espaços na internet. Né? Nós deixamos os espaços vagos na internet. E o fascismo, e a galera de lá, como o Lúcio falou bem, as pessoas gostam de passar uma maquiagem e falar flerta com o fascismo. Não, os fascistas, eles Vou ser bem vulgar, não flertaram, não deram a bunda pro fascismo, desculpe o termo, mas é isso. E assim, eles ocuparam o espaço. Eles aprenderam, eles sabem usar a internet. Tanto que a gente já comentou em outras lives, justamente uma fake news ela toma uma proporção muito grande, por quê? Porque eles sabem como fazer. E nós não sabemos, nós não aprendemos. Né? E, então, assim, você me pergunta qual a importância que eu vejo, é justamente essa. Assim, minha mãe, ela fica brincando comigo, falando assim, nossa, vocês estão tendo muita, né, os programas muito bons e não sei o quê, daqui a pouco vocês estão na televisão e não sei das coisas. E assim, que bom, beleza, tranquilo, se for para acontecer. Mas o intuito realmente movimentar, ocupar espaço, entendeu? É mostrar que a gente existe, é mostrar que a gente está aqui, é mostrar que a esquerda precisa ocupar espaço. Por isso, um dia eu até conversei com o Lúcio, falei assim, Lúcio, se eu estiver exagerando, você me fala, porque assim, eu sou muito empolgado. Então, assim, a gente ficou sabendo da possibilidade do Spotify. Na outra semana nós dois já estávamos ali pesquisando e não demorou muito, a gente descobriu como fazer e estamos fazendo no Spotify. E foi numa bobeira, canal... viu, Catarina? Né? Foi de bobeira, assim. Um outro amigo nosso, de um outro grupo que a gente fazia parte, lembra do Paulo lá, que a gente quase fundou aquele partido que, né, alternativo da União, né? E esse amigo, ele tá com um podcast também, né? Ele lá do Sul, então tá com um podcast, e ele pediu, na verdade, para eu gravar uma chamada, né, pro programa dele, só, sabe, com locução só, né? Coisa que também eu já fiz algumas vezes, né, na vida, e pra mim é tranquilo. Até preciso falar com ele porque eu não gravei ainda. Mas enfim. E aí ele falou, não, você consegue botar o seu programa, o áudio do seu programa, você consegue botar no Spotify também, como podcast. Foi aí que surgiu. Falei com o Lauro e ele já foi atrás e foi isso. Então, sabe, quando você coloca, se você procurar saber uma solução melhor, você consegue, né? Pois é, então assim, eu vejo a importância justamente essa, a gente ocupar espaço. Entendeu? Então a gente tem que ocupar espaço, a gente tem que dar apoio para todos os espaços que estão sendo abertos, a gente tem que propagar os canais da esquerda, a gente tem que fazer com que a esquerda ocupe a internet. Seja menos cibernético no lance das hashtags, porque hashtag eu não vejo. É igual em 2018, o lance dos vomitaços, e não sei o quê, e não sei das coisas. Pô, tipo, vamos fazer tuitaço, vamos fazer vomitaço. Tá, e aí? Isso vai adiantar o quê? Entendeu? O que a gente vai. Pô, eu acho assim, a hashtag ela faz com que os assuntos cheguem a mais pessoas, beleza. Mas eu ainda não consigo ver uma hashtag fazendo revolução. Então, assim, mas a gente precisa ocupar os espaços da internet. Os espaços da internet estão aí, a gente precisa ocupar. Por isso que eu vejo assim, muita importância nesse canal que a gente tem agora, né? E em todos os canais que estão surgindo, né? Por isso que eu fico muito feliz quando você colocou, tá aqui, ó, bem aqui, gente, galera, se vocês quiserem seguir a Catarina lá no Instagram, no Facebook dela, tá aqui, ó, tá bem escrito aqui, ó, Catarina Chaves _ psicóloga clínica, abaixo dela tá escrito. Isso aí também do meu YouTube. Instagram também. YouTube, então, lá do YouTube, do Instagram, entendeu? Então a gente precisa fortalecer esses canais, a gente precisa fortalecer, né? Tem um pressuposto que a gente fala em programação neurolinguística que chama quem controla o significado, controla a comunicação.
Então, eu acho que isso é isso que você está falando, sabe, de preencher esses espaços. Eu acho que essa direita fascista, ela pegou uma oportunidade. Ela pegou, sabe aquele negócio do que eu falei, daquela história da pessoa que passa com cabelo só na frente? A direita pegou no cabelo e nós deixamos passar. Exatamente. Entendeu? Eles E outra coisa, pegaram esse ponto. em Catarina, outra coisa assim, eu estava conversando com o meu filho, e a juventude hoje é bem ligada nesse lance, né? E ele falou assim, ó, a galera assiste 5 minutos de vídeo e já tá cansando e já tá passando para outra coisa. Então, assim, e aí, conversando com outras pessoas, falaram assim, pô, vocês fazem um programa de 2 horas, e não sei o quê, vocês não vão ter tanto engajamento, essa coisa. Só que o que eu tenho percebido é assim, a gente faz um programa de 2 horas, por exemplo, o programa As Ideias, a gente faz 2 horas de programa, a pessoa assiste ali 10 minutos, viu ali um bate-papo, tudo, beleza, ela nem precisa assistir tudo, mas ela sabe que tem um canal, ela sabe que tem um lugar que ela pode procurar, ela sabe que tem um lugar que de repente ela quer uma coisa diferente, ela tem. Então, assim, e aí a gente dá a opção, poxa, você pode assistir o ao vivo no domingo, você pode ver o gravado na segunda-feira no canal do YouTube, você pode ouvir, fazendo as suas atividades e ouvindo o podcast na segunda-feira no Spotify, entendeu? Pode então, ver assim, no meu canal. Pois é. Pode ir no então, canal assim, da Catarina agora aí também. E agora o que acontece? Agora a gente tem outros quadros aqui no canal que tem menores, né? São menores em tempo e tá fazendo com que movimento, né? Tem o Poesia em Resistência, agora tem o Jussara Sola Sem Filtro. Em breve a gente vai ter um outro programa aí que está sendo preparado, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas. Tem o Contrapelo que está chegando, que também é ao vivo. Então, as pessoas vão ter opções, e tanto opções de programação como opção de assistir. Então, assim, eu acho que precisamos mesmo pegar esse espaço para a gente, segurar nesse, como é que você falou aí, pé no cabelo do cavalo e vamos embora. Pois é. Então, só um comentário aqui, a Ana Ribeiro, né? A gente já está chegando no finalzinho agora, mas fala aí. Não, ela está comentando aqui que ela acha importante ter os canais, mas a esquerda tem que sair, abre aspas, a esquerda tem que sair um pouco do Face, Instagram e WhatsApp e participar mais. O Twitter acho mais efetivo. De fato, a gente tem inclusive movimentado o Twitter também com a hashtag, justamente para chamar atenção para o nosso canal aqui também, para a nossa luta. Inclusive, a gente está com a contagem regressiva agora também, né? Que tá muito legal, né? No Instagram. E a gente faz um convite aí para as pessoas que quiserem fazer vídeos de 1 minuto, né? Falando alguma coisa, tem que estar de camisa preta, fazer a nossa... O gesto, né, da resistência. O gesto da resistência no fim e mandar aí para a gente fazer a nossa contagem regressiva até o resultado das eleições do próximo ano, né? Para a gente resistir mais, dia a dia. É verdade, me perguntaram em relação a essa nossa campanha no Instagram da contagem regressiva e falaram assim, mas poxa, vocês estão fazendo do primeiro turno, mas o segundo turno é só no último domingo, não sei o quê. Meu parceiro, vai se resolver no primeiro turno. Vai se resolver no primeiro também. Depende do resultado. Tem esperança. Né? Exatamente, independente se tiver segundo turno ou não, né? Já a gente vai acabar resolvendo, porque é ali que a gente renova a nossa esperança, né? Lá, a Ana está falando. Não, mas a gente vai resolver no primeiro. A Ana já colocou ali para gente, né, Ana? Muito bom. Então, né? O que eu queria colocar agora, a gente já está chegando no fim, né? Eu queria colocar que essa interferência, né, esse foco nosso que a gente colocar agora, né? Que as pessoas convidem outras pessoas para estar participando, esteja você assistindo aqui ao vivo com a gente, ou esteja assistindo em qualquer tempo. É a vantagem da internet, né? Em qualquer tempo, espaço, hora, né? É um kairos, né? Exatamente. Porque a gente volta no passado, está lá no futuro, você volta aqui no passado e você pode assistir. Né? E para a gente mostrar isso aqui, e no próximo programa eu já adianto para vocês que o próximo programa que a gente vai fazer, que é dia 1º de novembro, é a primeira segunda-feira, eu acho que lá o YouTube não vai derrubar a gente. O YouTube vai ficar bonzinho, vai ficar bonzinho, né?
E, então, o próximo programa, eu já tenho nome e convidado. Opa! O próximo programa vai Uou! ser Outro Mundo é Possível, né? E vai ser com psicólogo, meu amigo pessoal, meu professor André Pérsia. Que maravilha! E o filósofo, meu amigo também, Tiago Lacerda, de O cada um ator? do lugar, né? Isso é bom. Eu acho que essa é a grande vantagem, né? O André, eu moro aqui no Rio, o André mora lá em Niterói, o Tiago mora lá em Curitiba. Curitiba tem gente boa também, muita gente Tem. Minha boa filha estuda em também. Curitiba, por sinal, né? Tem sim. Pois é. E com o Lúcio e o Lauro também, né? Aqui Lógico. novamente também com a gente, fazendo. Eles ficam fazendo a parte técnica aqui para mim também, Exatamente. que ainda estou meia. Né, Lauro? Estava preocupada com essa parte técnica. E Mas assim, saiu gente, como é que eu vou bem, fazer? Saiu Mas tranquilo consegui, também. né? Consegui Saiu me bem. virar aqui. E eu queria Olha, perguntar para você. eu caí o programa todo, uai. Ai, Você se saiu bem demais. Sabe o que é? Você está caindo para você estar, sabe? A hora que você vê, você leva o empurrão. Você está em Brasília mesmo, você vai aproveitar, sabe? A hora que você vê, você vai empurrar. Você está treinando para me empurrar. Ai, Aí vou eu empurrar queria que com o vocês dois, né? Eu queria que vocês dois deixassem uma despedida aí, né? Falassem alguma coisa para a gente voltar aqui, pessoal, fizesse um convite, falasse alguma coisa aí para a gente. Quem é o primeiro? Vamos lá, então. É isso aí, gente. Bom, primeiro, agradecendo aqui a presença de cada um, né, e cada uma que esteve aqui, né, conosco. E sim, né, vamos convidar. A gente aproveita para convidar, claro, para que vocês fiquem conosco, né, pelos próximos dias, porque a gente vai ter novidade. A gente vai estar sempre por aí também, né? Tem as nossas postagens na nossa página também. Tem o nosso programa de domingo, que esse não falha. E, claro, né? Nós teremos aí, em novembro, a nossa amiga Catarina aí, com convidados especiais, abordando temas. E, assim, a gente pode, claro, né? Até lá, nessa mesma postagem, o link vai ficar, né? Esse vídeo vai ficar aí, né, na nossa página, tanto no Face quanto no YouTube. Então comentem, né, o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que discordam, quais são as suas visões, exatamente, né? Já adiantando até o assunto, né? Se outro mundo é possível, o que você faz para que outro mundo seja possível? Muito importante isso. É isso aí, gente. Lauro? Gente, eu queria agradecer primeiro a Catarina pela disponibilidade de ter aceitado o convite, de ter participado lá daquele primeiro programa lá atrás, aí depois aceitado o convite de conduzir um programa próprio, né? Assim, desejo toda a sorte do mundo, Catarina, assim, que realmente o seu programa, que o nosso programa conduzido por você seja assim grandioso, porque assim nós precisamos, entendeu? É algo que eu vou sempre bater nessa tecla. Nós precisamos aprender a estar neste local. Eu concordo quando a Ana fala que a gente precisa sair um pouco e ter outras coisas, mas assim, principalmente o Facebook, eu gosto de estar aqui porque o Facebook ele tem mais pessoas que se sentem assim mais à vontade de não se engajar politicamente falando, entendeu? Então, assim, eu gosto do Facebook, eu acho que o Facebook a gente precisa aprender a usar. O Twitter já está sendo bem utilizado, né? Tem muitos canais, muitos perfis do Twitter que fazem os trabalhos muito bons, até de deboche. A gente tem aí o Siqueira, como é que é lá, o Lúcio? O Coronel Siqueira, né? O Coronel Siqueira, tem o Siqueira Júnior, tem uma Siqueira Filho, pai, sei lá, tem o Patriota, tem muitos canais até de deboche lá no Twitter que são muito bons, né? Então, assim, a gente precisa mesmo ocupar os espaços. Então, eu queria te agradecer, te desejar muito sucesso, né, nessa condução, né, desse programa aqui no nosso canal. Queria deixar o agradecimento a todos que participaram, boa noite, né?
Esse programa que era para ter estreado na segunda-feira, mas com a queda lá das redes, tudo, a gente precisou passar para hoje. Mas a gente está aí, a gente vai no embalo, né? Então eu queria convidar todos mesmo assim, agradecer a todos e pedir também, né? Vamos pedir que vocês levem esse canal para outras pessoas, né? E se você sentir vontade assim, eu queria participar desse canal assim um pouquinho, eu queria fazer alguma coisa, vem falar com a gente, vem trazer a ideia, a gente está acolhendo a ideia. Mas eu não queria vídeo, eu queria, sei lá, participar. Vem, fala com a gente está acolhendo aí as ideias, né? Pode não sou muito de falar, né? Escreve, né? Ajuda a gente com alguma outra coisa. Isso. Sempre é bem-vindo, né? Pode escrever lá para, né, mandar, se tiver algum texto também, pode mandar lá para o Face também, para a nossa página. Sim, né? Claro. Alguma coisa que quiser compartilhar, pode estar. Uma curiosidade, um amigo meu me entregou uma paródia, eu conversei já com o Lúcio, ele me entregou uma paródia agora eu não vou lembrar quem é que canta a música original, mas isso, obrigado. Então, assim, me entregou uma paródia e falou assim, de vocês fazem o que quiser, eu já passei pro Lúcio e a hora certa vai gravar. Nem sei se vai, já tô falando que vai, mas vai. Se não gravar, o Lúcio grava. Isso, tranquilo. Mas brincadeiras à parte, é porque assim, ele gostou da ideia e ele falou assim, eu não quero aparecer, apesar dele já ter feito muito esse serviço, essas coisas, ele falou assim, não quero mais, não tenho mais esse pique, mas eu vou te passando os textos, você vai lá publicando, e algumas coisas bem legais vão acontecer. Então, você quer participar com a gente, venha fortalecer, tá bom? E fica aqui o agradecimento a todos que participaram, a todos que vão participar, a todos que vão assistir, né? E, mais uma vez, obrigado, Catarina, e vamos que vamos. Eu agradeço também a todos vocês, agradeço principalmente a vocês dois pelo convite, eu me sinto honrada com esse convite de vocês dois, né, da confiança de vocês em entregar do jeito que eu quisesse, assim, você faz o que você quiser, o dia que você quiser, teu, como você quiser. Perturbei o Lauro aí para poder fazer as estampinhas lá, coitado, eu falei, gente, coitado do Lauro, gente... Tamo junto. Né? Então, eu só tenho a agradecer, agradeço a todos vocês que estavam aqui com a gente, que assistiram aqui ao vivo. Agradeço já de uma vez a todas as pessoas que no futuro vão assistir, afinal de contas, o tempo não existe, né? O tempo é só uma convenção, né? Lá no futuro vocês vão assistir a gente agora e vão poder já mudar de uma vez tudo que vocês quiserem mudar, né? E esse país, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, já está mudado. Gente, um beijo grande para vocês, boa noite e até dia... Se eu não aparecer aqui antes, até dia 1º de novembro, porque a gente não sabe, né? Qualquer hora a gente pode aparecer. Até lá ou até daqui a pouco, né? A gente sempre fala isso, até lá ou até daqui a pouco. Tá bom, gente. Um abraço grande para todos vocês aí. Valeu. Até... E fora Bolsonaro, que é o que a gente quer também. Fora Bolsonaro. Isso aí, fora Bolsonaro.